Boa tarde, nossa live semanal, nossa nova série Procrastine de Propósito. Eu já vou fixar o tema aqui enquanto o pessoal vai entrando. Hoje vamos falar sobre a segunda permissão. Pronto, fixar comentário. Oi meninas, boa tarde, vamos entrando, se acomodando, já peguem papel e caneta. Muito boa tarde a todas. Quem sabe de qual livro que a gente está falando? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nós estamos começando semana passada uma nova série, então. A série Procrastine de Propósito é baseada nesse livro aqui, ó, com o nome Procrastine de Propósito, de Rory Vaden. Eu assisti uma palestra dele há 1 ano, 2 anos, não lembro exatamente. Ah, não, já faz mais. Foi antes da pandemia, eu acho, há uns 3 anos. E ano passado eu li esse livro, é um livro sensacional aí. E então resolvi fazer uma série sobre ele, né? Pra a gente aprender a multiplicar o nosso tempo, né? Então não é só administrar, né, o tempo que a gente tem, mas multiplicar, criar mais tempo. E o Rory Vaden traz de forma com muita maestria, né, como fazer isso através do funil de foco. Quem estava aí semana passada deve ter acompanhado. Semana passada, então, nós falamos sobre a permissão para ignorar, certo? Falamos sobre a importância, então, de ignorarmos, de eliminarmos da nossa vida coisas, compromissos, tarefas que não nos trazem mais tempo, coisas que não são prioridades, coisas que não são importantes no momento. E, então, essa semana nós vamos ver a permissão para investir. São 5 permissões ao todo que entram nesse funil de foco aí. Oi, Dan, tudo bem? Oi, Ana Lu. Ana Lu, eu não sei se foi mandado mensagem para as meninas no grupo. Se você quiser mandar, deixa eu tentar te mandar aqui. Foi? Ah, Eduardo falou que foi. Então tá. Então, semana passada falamos sobre a permissão para ignorar, né? Comecei falando sobre o nome desse livro, Procrastine de Propósito, né? Que a procrastinação é preguiça, né? E a preguiça é pecado, mas não é esse tipo de procrastinação, é uma procrastinação intencional. E por quê? Porque a gente está falando de um funil de foco, né? Pensem num funil onde as tarefas e os compromissos entram na boca desse funil e ali a gente vai passar por 5 permissões até a tarefa chegar lá embaixo, filtrada já, e a gente decidir se a gente vai lidar com aquela tarefa naquele momento, usar o nosso tempo para lidar com aquela tarefa, ou então a gente vai procrastinar propositalmente, ela volta pro topo do funil, certo? Então a gente viu aí que esse funil, ele contém 5 permissões. Semana passada a gente falou da primeira, que é a permissão para ignorar algumas coisas, né? E hoje, então, nós vamos falar sobre a permissão para investir. E é muito interessante porque é algo que eu mesma tenho dificuldade nessa questão da permissão para investir, que é a permissão que a gente vai falar hoje. Mas sempre aprendendo, né? E sempre tentando. Vamos lá, então, começando falando um pouquinho sobre tempo, né? Muitas pessoas falam, tempo é dinheiro, mas na verdade o tempo é um bem mais valioso ainda do que o dinheiro, porque o tempo, diferente do dinheiro, o tempo é inegociável, né? Você não consegue negociar o tempo. O tempo, literalmente, matematicamente falando, ele é dinheiro, né? Quem é empresário aí sabe disso, porém ele é mais valioso ainda porque ele é um recurso escasso e finito, né? Então, o tempo ele não se recupera. O minuto que você acabou de viver, você não consegue voltar e viver de novo, né? A manhã de hoje passou, não existe mais, você não consegue recuperar. Então, o tempo é um recurso escasso e finito. Oi, Elza, tudo bem? E quando bem usado, o nosso tempo pode transformar dinheiro em mais dinheiro, né? Então, isso é muito interessante, principalmente para as empreendedoras de plantão aí. Mas, por que a gente vai falar só fazendo uma
uma retomada, lembrando que a gente falou semana passada, para quem não estava aqui semana passada, é importante, nós falamos sobre significância. Gente, compartilha essa live, vamos chamar a mulherada para cá? Clica no aviãozinho ali, chama mais pessoas, manda para as primeiras mulheres da sua lista aí. Mas nós falamos então sobre significância, que é uma visão tridimensional aí da organização, da gestão do tempo, né? Nós temos a visão unidimensional, eu comentei sobre ela, que é a visão da eficiência, né? Quanto mais eficiente eu for, mais eu consigo realizar a tarefa, mas essa visão é limitada. Por quê? Porque essa visão eu sempre quando eu libero algum tempo, que eu fiz com muita eficiência alguma tarefa, eu acabo colocando outra tarefa naquele lugar e isso acaba usando o meu tempo de qualquer forma, integralmente, né? A gente fala que a gente sempre ocupa, quanto menos tempo eu tenho, como é que fala? Quanto mais tempo eu tenho, quanto menos tempo eu tenho, mais tarefas. Como é que é, gente? Ai, semana passada já me confundi, agora me confundi de novo. Mas, enfim, tarefa nunca acaba, ela sempre aparece, né? Depois temos uma visão bidimensional, que como é que é o nome do autor do livro? Eu tô ótimo hoje. Os 7 Hábitos. Steve Cohen, ele traz para nós aquela visão bidimensional de urgência e importância, né? Coisas urgentes e coisas importantes e não urgentes, coisas importantes e urgentes, coisas urgentes e não importantes e coisas não importantes e não urgentes, né? Então, essa visão bidimensional. E qual é a limitação dessa visão bidimensional? É porque essa limitação isso nos faz administrar bem as tarefas que a gente tem dentro do tempo, mas não nos cria mais tempo, né? Então, vem o Ayurveda com essa visão tridimensional, então, de importância, urgência e significância. Por quanto tempo aquilo importa e por que isso é muito importante dentro da administração do tempo ou da autogestão, né? Porque a gente não gerencia tempo, a gente gerencia nós mesmos. É muito importante porque dentro desse conceito, a gente tem o time certo para fazer as coisas. Sabe? Não, isso tem que ser feito nesse momento, porque senão vai passar o time, sabe? É aquele momento exato para você fazer cada tarefa, para você investir tempo naquilo ali. É o time. Por exemplo, seus filhos, o melhor time que você tem, né, é enquanto eles estão com você dentro de casa, crianças, formando as suas personalidades, né, o time. Você não pode recuperar isso depois que eles já estão com 25, 30 anos fora de casa, né? Então, por quanto tempo isso é importante? Claro que eles nunca vão deixar de ser filhos, né? Mas vocês entendem que tem um tempo onde um time ali, onde a sua atenção, o investimento da sua atenção é muito importante. E isso é para qualquer tarefa. Então ele traz o conceito de significância, né? Então isso é muito importante para que a gente entenda todas essas permissões. Mas vamos lá então, o que seria a permissão para investir? Investir em algo, né? O que é investir? Geralmente quando a gente pensa em investimento, a gente pensa em dinheiro, né? Mas pode ser outro tipo de investimento também. Mas sim, vamos falar sobre dinheiro aqui também. O que eu me permitir... Lembra que eu tô falando de permissões que eu dou a mim mesma, né? Pra organizar no funil de foco as minhas tarefas. O que eu me permitir investir vai me criar mais tempo. Olha só, assim como eu me dou a permissão para ignorar algumas coisas e com essa ignorância, né, ignorância seletiva, que eu escolho ignorar, eu vou eliminando algumas tarefas, eu vou me dar a permissão, e é sobre isso hoje, né, para eu investir e automatizar algumas coisas da minha vida que hoje eu levo muito tempo fazendo. Certo? Talvez para quem empreende aí, esse conteúdo seja muito importante, certo? Mas se você é dona de casa, também é muito importante. Eu falei isso semana passada, que hoje estamos vivendo uma época que nunca tivemos tanta facilidade, né? Onde nós apertamos um botão e a comida tá pronta, apertamos outro botão e a roupa está lavada, né? Seca, apertamos outro botão e o aspirador passou pela casa inteira, né? E
com todas essas facilidades, nunca tivemos tão pouco tempo, ou pelo menos nunca reclamamos de tão pouco tempo, né? E eu preciso, então, me dar a permissão para investir. Investir em quê, Mirelle? Investir naquilo que vai te fazer criar mais tempo. E com esse tempo que você vai ter, você consegue, então, produzir mais e muitas vezes, principalmente para quem empreende aí, fazer mais dinheiro. Vocês compreendem? Por exemplo, eu tenho aqui em casa um robô aspirador, né? Um robô aspirador. A Tibi acabou de entrar aí, inclusive, da lojinha dela, tá? A Totsi, que é maravilhoso, que eu controlo ele pelo meu celular, eu consigo programar ele para que todo dia, no mesmo horário, ele passe, né, na casa, na área que eu escolhi ali e deixa a minha casa, pelo menos o meu chão, limpo, né? Ele varre, ele passa pano, aspira e passa pano. Isso é um investimento financeiro que eu fiz para automatizar uma tarefa que antes eu fazia manualmente e que me traz mais tempo. Gente, esse exemplo é muito real, tá? Porque o tempo que eu perdia ou que eu investia, né, limpando, varrendo a minha casa, que talvez eram 20 minutos, 30 minutos, hoje vamos lá, né? Dei um tempo por baixo aqui, sem levantar nada e tudo mais. Hoje eu não gasto esse tempo porque eu me dei a permissão para investir numa máquina, né? Num robozinho que faz essa tarefa por mim. E eu tenho esses 20 minutos da manhã e da noite, talvez, livres, ao todo 40 minutos do meu dia, todos os dias livre, porque eu dei a permissão para que eu investisse nisso e automatizasse uma tarefa que eu fazia manualmente. Entenderam o que é essa permissão? A permissão para investir numa panela elétrica de pressão. Eu mostrei aqui domingo que eu tava fazendo uma organização alimentar para a semana, né? E eu estava sem gás. O nosso gás aqui na nossa casa é um gás gigantesco de 45 litros, não é esses gás normal de cozinha doméstica, né? Então não é qualquer lugar que entrega e a gente não conseguiu ninguém no final de semana. Aliás, fomos trocar só hoje de manhã esse gás. E eu consegui fazer toda uma organização alimentar, por quê? Porque eu investi em funcionários, né? Quem é minha aluna do método sabe que eu falo dos nossos funcionários, né? Que eu consegui fazer tudo que eu precisava fazer de alimentação sem necessariamente ter um fogão, né? Uma panela de pressão elétrica, a air fryer, o meu forno, né? E por aí vai, em funcionários que eu usei energia elétrica ali e eu não precisei do gás, né? E isso também acaba multiplicando o meu tempo, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que morria de medo de uma panela de pressão, né? A panela de pressão elétrica, eu coloco o botão ali, coloco, né? E ela faz sozinha, só me avisa quando acabou. Então, gente, isso vale. Mirelle, mas você falou que para empreendedoras isso seria muito importante. Sim, exemplo, quando eu faço o lançamento do método, né? O Bob é top, ó, o Eduardo falando, é o nosso robozinho, gente, é o Bob, tá? Só tenho. Quando eu faço o lançamento do meu método, por exemplo, nós captamos as pessoas que têm interesse em grupos, né? E esses grupos, antigamente, nós ficávamos mandando mensagem manualmente para todos eles. E isso leva um tempo de alguém para que aquele alguém faça isso. Nós nos demos hoje a permissão para investir num programa que faz esse envio de mensagens automática, né? O sistema lá envia todas as mensagens e a gente não perde mais. A gente não, né? Eduardo que fazia isso, ele não perde lá na Lu também já fez, né? Muito tempo mandando, trocando nome do grupo, mandando mensagem individualmente para cada grupo, porque são muitos grupos, né? Não perde esse tempo. Então é uma permissão para investir. Ah, Mirelle, vocês pagaram por isso? Sim. Se você tem uma loja, uma empresa física, talvez você tenha que te dar a permissão para investir num sistema que gerencie o seu caixa, ou que gerencie o seu estoque, ou que gerencie, sei lá, a sua agenda, né? Eu me dei a permissão para ter um bom editor de vídeo, por exemplo. Eu investi financeiramente no editor de vídeo para que eu possa fazer e ter alguns recursos que eu não teria, né, se eu não tivesse investido. Então essa é a segunda permissão que vai passar pelo nosso funil de foco, a permissão para investir. E com essa permissão para investir eu vou automatizar
várias coisas na minha vida que vão criar mais tempo pra mim. Tá fazendo sentido, gente? Me fala aí se tá fazendo sentido. Assim como você sabe que deve eliminar, mas tem medo de dizer não. Lembra que semana passada a gente falou sobre a permissão para ignorar? Isso te faria eliminar algumas tarefas, mas para isso você precisava saber dizer não, e isso é um treino, né? Assim como você sabe que tem que eliminar algumas tarefas, mas tem medo de dizer não, sabe que pode, deve automatizar algumas coisas, mas tem medo de investir, né? E daí a gente cata aquele conceito de novo de autorresponsabilidade, né? Poxa, se eu investir nisso e isso não me der retorno, né? E daí você lembra que o retorno vai depender única e exclusivamente aí do seu trabalho, do seu esforço para que aquilo de fato dê retorno, certo? Então, a permissão para investir é gastar, né, um dinheiro talvez em algo que você passa muito tempo fazendo e que pode ser automatizado. Você vai te dar se dar a permissão para investir, né, num sistema, num programa, num aparelho, num funcionário, né, para que você se libere daquele tempo que você fazia aquilo manualmente e automaticamente libere tempo da sua agenda aí pra você. Entenderam, gente? Outra coisa que eu acho que é permissão para investir também e não é financeira. É a permissão que você se dá para descansar a sua mente. Eu não tô falando para você que já todos os dias senta e vê série e descansa. Não. Para aquelas pessoas que têm um ritmo frenético de trabalho e que acham que descansar, que relaxar corpo e mente é perda de tempo. Descansar, né, relaxar o seu corpo e a sua mente é importantíssimo para que você consiga produzir mais, com mais eficiência, né? Porque o seu corpo e a sua mente estarão relaxados. Eu sempre falo que um dos segredos da alta performance é intercalar tempos de foco total com relaxamento total. Se você passa 12 horas na frente de uma tela, né, trabalhando incessantemente em cima de um projeto, a chance de que você produza ao final do dia é muito, com a mesma eficiência que você produzia no início, é quase nula, porque o seu cérebro não produz mais como no início, certo? Então é importantíssimo você intercalar foco total com relaxamento total. Sei bem, sou essa, né? Então, Dan, você tá aí, né? Mas é muito importante. Esse Eduardo já fez muito isso, né? De passar horas e madrugadas em cima do trabalho, em cima do projeto, até ele entender que ele precisava parar, né? Eu falo que Deus, quando criou o mundo, ele foi tão sábio, porque ele foi tão sábio não, né? Ele é a sabedoria. Mas assim, com o poder que ele tem, ele poderia ter criado o mundo todo na mesma hora, né? Ele falava lá a frase inteira que ele queria, haja luz, né? O firmamento, as águas, os animais, homem, mulher, e tava tudo certo, porque ele tem poder para isso. Mas ele organizou a criação do mundo em 6 dias, e no 7º ele fez o quê? Descansou, né? Ele descansou, porque o descanso é importante, não aquele descanso, né, que te escraviza para que você seja refém do seu descanso e nunca produza nada, e nunca faça nada, e dê lugar à preguiça. Não é esse descanso. Se você já descansa, tá ótimo, não precisa de mais, né? Mas se você tem esse ritmo de trabalho frenético, que acha que tem que estar sempre produzindo, que se sente culpada ao descansar e parar um dia e não fazer absolutamente nada, você tá errado. Você precisa se dar a permissão para investir em você, investir nesse descanso. Porque, Mirelle, mas isso não vai automatizar nada. Não, mas vai fazer você relaxar a ponto de que quando você volte a produzir, você produza com muito mais eficiência, entendeu? E talvez o que você faria em 4 horas, você consiga fazer em 2. Então vai também multiplicar o seu tempo. Faz sentido? É permissão para investir e automatizar algumas coisas. Eu sempre falo que quando você tá com o cérebro cansado, você fica... Eu faço muitas vezes isso, eu vou sentar para fazer artes, né? Para postagens ou preparar live e tal. Se eu tô com o cérebro muito cansado, muito caótico, eu demoro horas ali e não sai nada. Sabe aquele dia que você não consegue criar, que não consegue... Parece que o trabalho não rende? Pois é, eu preciso parar, sair,
descansar, tomar café com uma amiga, né? Relaxar meu corpo, minha mente, para que depois eu consiga sentar e fazer aquele trabalho que às vezes eu perco a tarde inteira para fazer em 1 hora, focada ali. Então, intercalar foco total com relaxamento total é importantíssimo. Tirar férias é importantíssimo, né? Ter final de semana é muito importante. E durante o teu dia de trabalho, dias consecutivos de muita produção, de alta produção, você precisa descansar, certo? É importante também uma permissão que a gente se dá para investir, né? Eu já falei, né? Existem coisas em sua vida e no seu negócio, né? Na sua vida em casa, no seu negócio aí, que precisam ser automatizadas. E deixa eu te contar, tem coisas que robôs fazem melhor que nós, né? A gente tem que aproveitar aí a tecnologia que está a nosso dispor, porque muitas coisas elas vão fazer melhor do que nós, né? E no tempo que a gente poderia estar lá fazendo, elas fazem por nós, né? O Bob, aqui em casa, é a figura da automatização, né? Ele faz melhor do que eu. Ele vai lá nos cantinhos onde eu não alcanço. Embaixo do meu sofá é retrátil, lá ele consegue entrar lá embaixo no cantinho. Pra eu fazer isso, eu tenho que voltar o sofá pro lugar, né? Me agachar e tal. Enfim, acaba nem fazendo, às vezes. Passa vassoura por roda, né? Bom, agora eu nem sei mais qual foi a última vez que eu varri uma casa, né? Ali pra dentro, pelo menos onde ele fica, é só ele que faz. Então, a tecnologia faz melhor que eu. Ela vai nos cantinhos que eu não consigo ir, né? Ela enxerga a sujeira que às vezes eu não enxergo. Por quê? Porque ele passa várias vezes por vários cantinhos, né? Assim outros, né, sistemas aí que hoje a gente tem de mensagem, como eu falei, de e-mails, né, de agendas eletrônicas. E a maioria dessas coisas digital aí existem os formatos gratuitos, né, que são o básico, e existem formatos pagos que vêm com recursos extras aí que realmente facilitam a vida, né? O automático está para o seu tempo, assim como os juros compostos estão para o seu dinheiro, né? Quando a gente investe dinheiro num fundo imobiliário ou numa ação e aquilo está rendendo, né, está em alta, você tem ali os juros, né, sobre aquele dinheiro. Então ele fala que a automatização, né, está para o seu tempo, assim como os juros compostos estão para o seu dinheiro, né? Sistemas, investir também em mentores, né? Eu sempre falo isso. Próximo final de semana a gente está indo para São Paulo participar de uma mentoria presencial, na verdade, uma mentoria que a gente faz durante o ano, né? Já fizemos ano passado, estamos fazendo de novo. Onde nós investimos o nosso dinheiro e o nosso tempo para ter uma pessoa nos orientando, uma pessoa nos mostrando um caminho que ela já trilhou. Poderíamos fazer sozinha? Poderíamos. Ia dar certo? Não sei, né? Ia dar certo? Talvez a gente demorasse o triplo do tempo. Então ali nós temos mentores que nos ensinam, que nos mostram o caminho, que nos levam até aonde de fato a gente quer chegar. E isso é investimento do nosso tempo, investimento do nosso recurso financeiro também, certo? Então tenham mentores, tenham sistemas, tenham professores aí, tenham máquinas, né, funcionários que vão fazer por vocês. Automatizem processos e priorizem pessoas. No momento que o robô tá varrendo a casa para mim, eu posso priorizar a minha família, né? No momento que a panela de pressão está funcionando para mim sozinha ali, eu posso estar com as minhas filhas, ou eu posso mesmo trabalhar e fazer aquele tempo gerar mais dinheiro para mim, certo? Então, para que você possa crescer como pessoa, como empresária, né, como negócio também, você precisa automatizar, você precisa investir. Então, essa é a segunda grande permissão do nosso funil de foco, que tem 5 permissões. E ignorar é a primeira permissão que você precisa se dar para você eliminar tarefas. E ali já cai um monte, né? A segunda permissão, investir, é automatizar processos ali, ou tarefas, né, que você fazia gastando seu tempo, automatizar aquilo ali para que você libere o seu tempo. E semana que vem nós vamos ver, então, não saiam ainda, segura aí, que eu quero mostrar o funil de foco para vocês. Semana que vem nós vamos ver a terceira permissão, deixa eu achar aqui, que é a permissão para delegar, a permissão da imperfeição. Olha só, resumo desse capítulo aqui da automatização, né, da permissão para investir. Deixa eu ver aqui.
qualquer coisa que desperdice o seu tempo, desperdiça também o seu dinheiro, né? Pensando que o tempo é algo mais valioso ainda do que o dinheiro, porque o tempo é um bem escasso e finito, né? O tempo é inegociável, diferente do dinheiro, ele é ainda mais valioso do que o dinheiro, né? Então, qualquer coisa que desperdiça o seu tempo, desperdiça também dinheiro. Muitas pessoas e empresas sabem que precisam investir em sistemas melhores, né, em máquinas melhores, em funcionários, entre aspas, melhores ou em mentores, né? Mas citam não ter dinheiro ou não ter tempo para fazer esse investimento, como motivo pelo qual não fazem. Ainda assim, quando você coloca o fator de significância e leva em consideração o tempo que você gasta fazendo aquela tarefa, você vê que está literalmente custando mais não fazer esse investimento. Olha que interessante. E eles estão então perdendo a permissão para investir, que vai automatizar processos. E descobertas inesperadas, que ele sempre traz ao final do capítulo. A automação está para o seu tempo, assim como os juros compostos estão para o seu dinheiro. Ah, não, tem mais aqui. Estatísticas alarmantes. Olha só, o fumante médio gasta $1.500 por ano em cigarros, que investidos todos os anos durante 40 anos a 8% valeriam $421.172. Então, eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa, mas eu fumo, né? E gasto um horror lá em cigarro. Claro que eu sei que isso tem fator emocional, gente. Mas se você parar para pensar, talvez o fator emocional pese mais, né, para você se dar permissão para investir em algumas coisas, né? Eu não tenho dinheiro, mas eu como todas as semanas 2 vezes pizza e hambúrguer, né? Pô, vai colocar isso na balança, né, no cálculo. Aí, você, com certeza, se você eliminar algumas coisas, né, você vai conseguir se dar a permissão para investir em alguns processos, em alguns sistemas, em alguns funcionários, algumas máquinas aí, certo? E a pergunta de ação do final é: que coisas você está fazendo repetidamente e que poderia investir tempo ou dinheiro para automatizar? Que coisas você está fazendo repetidamente que poderia investir tempo ou dinheiro para automatizar? Você sabe essa resposta? Varrer a casa era uma coisa que eu fazia todos os dias e hoje eu não faço mais, né? Então, são várias coisinhas que somadas, 20 minutos aqui, 15 minutos ali, 30 minutos ali, acaba no fim de um mês gerando muitas horas aí de automatização e de que você fica livre para você multiplicar o seu tempo. Tá certo, gente? Semana que vem nós vamos falar sobre a permissão para ser imperfeito. Muito interessante. Então não deixe de vir. Eu vou deixar salva essa live, se você quiser tirar um print aí, postar nos seus stories, me marca que eu vou ver. E pensem, não saiam daqui só sabendo o conteúdo. Parem para pensar, se precisar colocar no papel quais tarefas você faz repetidamente e que você pode investir aí tempo ou dinheiro para automatizar e você ficar livre, né, nesse tempo e multiplicar aí o seu tempo, tá? Saindo daqui, para e pensa sobre isso, beleza, gente? É isso então, falei que seriam mini lives, aí o recado tá dado. Semana que vem a permissão para ser imperfeita, eu vou deixar salvo, depois compartilha essa live com mais mulheres aí, para que elas também aprendam a investir e automatizar as suas tarefas, tá bom? Beijão, Deus abençoe. Tchau, tchau.